É só eu ou você também tem curiosidade de saber as possibilidades de uma viagem ao espaço? Nós ainda estamos dando passos curtos para uma exploração espacial em larga escala. Só que existe um ponto a se considerar. O que acontecerá com o astronauta que morrer fora da Terra? É um cenário triste, mas é bem possível. Concorda? E é sobre isso que vamos conversar hoje. Aqui é o Ivan Lima e você, como sempre, é muito bem-vindo. Quando a tripulação da Apollo 11 pousou na Lua em julho de 1969, o presidente Richard Nixon tinha duas opções de discursos para serem lidos. O primeiro exaltava o sucesso da missão e o segundo lamentaria a perda de Neil Armstrong e Buzz Aldrin no nosso satélite natural. Ele começava assim: o destino ordenou que os homens que foram à Lua para explorar em paz fiquem na Lua para descansar em paz. Existia todo um protocolo caso o pior cenário acontecesse. Mas parece que a sorte estava do nosso lado. Não há como negar a possibilidade de uma eventual calamidade fora da Terra. E isso sempre esteve em pauta nos planos espaciais. Só que atualmente, com a crescente conversa de se mandar astronautas para Marte, o assunto se tornou uma prioridade para as agências espaciais e projetos de iniciativa privada. É verdade que nós já perdemos 18 pessoas em missões espaciais, mas apenas 3 delas, a de 3 cosmonautas, aconteceram de fato no espaço. Caso o pior tivesse acontecido com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, é provável que os corpos deles ficassem para sempre dentro da nave, como uma espécie de memorial pela bravura deles. E aqui nós temos vários cenários e possibilidades. Por exemplo, se o módulo lunar não tivesse sofrido nenhum tipo de penetração na estrutura e a causa da morte tivesse relacionada com problemas para retornar à Terra, é provável que a nave ficasse com um ambiente favorável no interior, mas não por muito tempo. Caso os astronautas morressem dentro do traje, as bactérias começariam a decompor o corpo de maneira semelhante ao que acontece aqui no planeta. Mesmo sem ter oxigênio suficiente para manter um humano vivo, ainda sobraria o necessário para que os micro-organismos prosperassem durante um curto espaço de tempo. E como o módulo lunar tinha várias camadas de isolamento para barrar o calor do Sol, não demoraria muito para que a nave esfriasse e os corpos dos tripulantes congelassem. Mas vamos supor que um pequeno buraco se abrisse no traje de um astronauta enquanto ele estivesse fora da estação espacial. O que aconteceria? Caso ele percebesse a abertura na mesma hora, o trabalho para fechá-lo deveria ser incrivelmente rápido, já que, com o vazamento de oxigênio, é provável que ele apagasse em questão de uns 15 segundos. Mas isso não é tempo suficiente para que ele retornasse ao ambiente pressurizado do interior da estação. A maior possibilidade nesse caso seria o de que o astronauta morreria antes mesmo de conseguir pensar o que fazer. Por causa da diferença de pressão, não só os líquidos do corpo do astronauta se transformariam em vapor, como todos os gases já presentes no organismo iriam se expandir. Isso causaria um aumento do corpo como um balão, e algumas regiões poderiam aumentar 2 vezes de tamanho. Seria uma reação em cadeia muito rápida, e a maior sorte do astronauta seria apagar em poucos segundos, para não sentir a dor dos seus pulmões entrarem em colapso. De acordo com a NASA, não existem planos de contingência para todo tipo de risco no espaço. Em uma situação não planejada, a decisão de como proceder será pensada em conjunto com a liderança da agência, diretorias e alguns parceiros internacionais. Mas é muito provável que eles já tenham pensado e protocolado. Apenas não divulgaram a informação.
Se pegarmos o cenário da morte desse pobre astronauta, a primeira coisa a se pensar é: o que fazer com o corpo? A estação espacial não tem sacos para colocar cadáveres, e muito menos caixões. Colocar o corpo em um traje espacial e escondê-lo em um armário também não é uma opção, já que a decomposição não seria nada agradável ao olfato dos outros astronautas. Será que é só jogar o corpo para fora da nave? Para que ele vague pelo espaço ou queime na reentrada do planeta? De acordo com o ex-astronauta canadense Chris Hadfield, que inclusive foi comandante da Estação Espacial Internacional, o primeiro passo seria levar o corpo, ainda no traje, para uma câmara de descompressão. Em seguida, seria preciso encontrar o espaço mais frio dentro da estação para desacelerar a decomposição. E isso pode ser feito no compartimento onde são armazenados lixos. Não é a opção mais heróica e honrosa, mas é a melhor para diminuir o trabalho das bactérias e o odor que viria logo em seguida. Até porque a estação não conta com vários espaços ou uma câmara funerária. Mas existe uma outra proposta, bem mais interessante para os astronautas e para a família da pessoa que morreu. Em 2005, a NASA fez uma parceria com uma empresa sueca, especializada em soluções para enterros ecológicos, justamente para bolar uma forma de lidar com as mortes no espaço. O resultado foi o projeto Borreback. Basicamente, essa opção usa uma técnica chamada Promession, que vai literalmente secar o corpo humano através do congelamento. Ele é usado aqui na Terra como um meio alternativo à cremação. Então a ideia precisou ser modificada um pouco para atender aos requisitos de uma viagem espacial. Só que a teoria é a mesma. O primeiro passo é colocar o corpo em uma espécie de bolsa hermética, que vai isolar o cadáver completamente, e então deixá-lo congelar no espaço. Depois de mais ou menos uma hora, os astronautas recolhem o corpo congelado e o deixam em uma câmara de descompressão, onde ele será vibrado em uma frequência tão alta que vai acabar se quebrando e virando pó. O próximo passo é desidratar esse material, o que pode muito bem reduzir os 90 quilos de um astronauta a cerca de 22 quilos. E isso já é muito mais fácil de armazenar na estação. Basta colocar o pó dentro de um recipiente e deixá-lo no compartimento frio, ou mesmo do lado de fora da nave até a viagem de volta. A probabilidade desse processo ser usado nas missões marcianas é muito grande, já que é um dos métodos mais, digamos, fáceis. Outra possibilidade, dessa vez mais bonita e simbólica, seria um funeral espacial e deixar o corpo vagar pelo espaço, assim como os marinheiros faziam com os membros da tripulação que morreram no mar. Só que aí entram alguns fatores que podem acabar com a ficção científica. Acontece que a ONU tem alguns regulamentos sobre lixo espacial e o que pode ou não pode ser solto no espaço. Então, talvez não fosse tão simples deixar um corpo no vácuo. É bem provável que as regras não se apliquem a cadáveres humanos, mas existem implicações planetárias nesse caso. A primeira possibilidade é do corpo flutuar pela escuridão para sempre. Já a segunda tem a ver com ele ser puxado por algum planeta e acabar virando cinzas enquanto cai na atmosfera. Mas e se um pequeno pedaço do astronauta cair inteiro no outro planeta? Isso poderia causar um impacto bastante perigoso em ambientes extraterrestres, já que os micro-organismos presentes no corpo poderiam ser liberados no solo. Já imaginou se isso gerasse vida? Claro que é um cenário distante, bem maluco, mas é uma possibilidade. E a gente nem precisa ir tão longe. E se uma pessoa morresse em Marte?
A exploração do planeta poderia ser comprometida se o corpo fosse simplesmente enterrado em solo marciano, já que não seria nada fácil determinar se as novas descobertas são de organismos nativos do planeta ou se foram introduzidos pelos cadáveres de terráqueos. E não é à toa que as naves espaciais passam por um rigoroso processo de limpeza e higienização antes de serem lançadas ao espaço, justamente para proteger possíveis corpos celestes habitáveis de uma contaminação da Terra. A melhor possibilidade seria a cremação, mas chegaria a um ponto em que não haveria outro jeito se não sepultar os corpos em solo marciano, por exemplo. E isso, é claro, se a humanidade realmente estiver preparada para estabelecer moradia permanente por lá. Qual será o nosso lugar entre as estrelas, hein? Estamos preparados para enfrentar todos os perigos do espaço? Essas perguntas eu deixo para vocês. Escrevam aqui embaixo. Um forte abraço. Tchau!